Boa noite, queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para a gente iniciar um novo ciclo, o PET volume número 4, o plano de estudo tutorado que o governo encaminhou para nós professores, estarmos aí trabalhando com vocês, nossos alunos. Vamos então aqui agora dar início a esta semana número 1 do nosso agora PET volume número 4. Pessoal, o eixo temático dessa semana será produção e organização do espaço geográfico e mudança nas relações de trabalho, inovações técnicas e tecnológicas e as novas geografias, a dinâmica econômica mundial e as redes de comunicações, informações e transportes. Tema tópico dessa semana: meios de transporte e sua evolução. As habilidades que vocês estarão adquirindo aí com os estudos dessa semana, pessoal: verificar a interação dos processos sociais e naturais na produção e organização dos espaços geográficos em suas diversas escalas, identificar as contradições que se manifestam espacialmente decorrentes dos processos produtivos e de consumo. Conteúdos relacionados. Os conteúdos relacionados dessa semana, pessoal, que vocês estarão aprendendo com os estudos aí: capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. A interdisciplinaridade aí, pessoal, que vocês vão estar adquirindo com os conteúdos dessa semana: a leitura, pesquisa, análise e discussão são necessários para o desenvolvimento de habilidades e competências. Pressupõe-se que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. Então, pessoal, terá uma interdisciplinaridade bastante ampla com os estudos dessa semana, né? Com esses conteúdos relacionados aqui, que é capitalismo, economia, sociedade e tecnologia. Então a gente terá bastante conteúdo aí, bastante assunto para estar trabalhando com esse tema dessa semana, que será o tema meios de transporte. Então é um tema bastante interessante que a gente vai estar estudando aí, pessoal, essa semana. Meios de transporte, com a duração de 1h40, ou seja, vocês terão 2 horas aulas, né, nessa carga horária aí tão importante, e é obrigatório que vocês terão, para que no final do ano vocês tenham aí um ano letivo positivo. Então vamos lá, pessoal. A importância do meio de transporte. O homem sempre locomoveu pelo espaço terrestre, por vários motivos: para caçar, em busca de lugares com disponibilidade de água e etc. Então aqui alguns dos vários motivos que o homem sempre se locomoveu no espaço terrestre, né? E o principal deles, com certeza, é em busca da disponibilidade de água, né? Onde geralmente os povos, né, a sociedade começa a se formar nesses espaços onde a gente encontra grande riqueza e disponibilidade de água. Hoje em dia, pessoas e as mercadorias são transportadas entre várias cidades e entre países através
dos meios de transporte. Então aí a importância dos meios de transporte por conta do escoamento, né, desse transporte das mercadorias, de tudo que é produzido nos países, e essa troca de mercadorias só é possível por conta desse avanço, principalmente que a gente teve hoje, dos meios de transporte. A ausência ou deficiência de transporte causa perdas econômicas e dificulta as relações sociais das populações. Então, reforçando, a ausência e a deficiência de transporte causa, então, principalmente essas perdas econômicas e nas relações sociais entre as populações. Sem dúvida, países de pequena extensão geográfica resolvem com mais facilidade o problema da montagem de uma rede de transporte. Então, tranquilo aqui, né, pessoal? Então, um país pequeno tem mais tranquilidade em estar resolvendo os problemas, né, na área de transporte. Para as nações extensas territorialmente, a criação de transportes eficientes é um grande desafio. Que é o caso do nosso país, o Brasil, né, turma? Onde a gente vê aí a estruturação dessa rede de transportes muito mais difícil, né? Muito por conta da dificuldade financeira, da dificuldade física, né? Que também, às vezes, locais difíceis, né? Da gente estar melhorando essas condições. Então, a gente tem um Brasil muito grande territorialmente, e por conta de várias situações, a gente dificulta cada vez mais essa grande extensão territorial na área do transporte aqui no nosso país. Para analisar o sistema de transportes de um país, o indicador mais usado é o do nível de seu desenvolvimento. Reforçando um pouco o que a gente acabou de falar, o nível de desenvolvimento do país facilita o sistema e a estruturação do transporte. Esse estudo deve atentar não só para o que se transporta, mas principalmente para como se transporta, pessoal. Então a gente tem que ver se, além da condição de estar transportando todas as mercadorias, de como é feito esse transporte, né? Então, que ressaltando principalmente, a gente está tendo a reflexão nesse sentido. O estudo dos transportes deve responder algumas questões: que meio de transporte é o dominante, como distribui a circulação de mercadorias pelos diferentes meios de transporte e qual a evolução que cada um dos tipos de transporte tem apresentado. Então, esses são os principais tipos de situações, de áreas que a gente tem que estar atentos nos estudos em relação à área de transportes. Evolução dos transportes. No princípio, o homem se locomovia apenas caminhando. A pé ele venceu grandes distâncias. À medida que se desenvolvia intelectualmente a tecnologia, ele começou a aperfeiçoar seu transporte, produzindo os primeiros sapatos com couro de animais para proteger os pés. Então, como o homem a princípio se locomovia só com os pés, né, pessoal? Só a pé. Então ele andou várias distâncias até que começou a se desenvolver intelectualmente, até iniciar essa caminhada protegendo seus pés, né, através de sapatos com couro, o que dava resistência para chegar mais longe, e daí foi se desenvolvendo até os meios de transportes atuais, principalmente com a criação, então, a roda, né, a clássica forma principal de transporte que a gente tem aí. Segundo alguns estudiosos, o primeiro meio de transporte inventado foi o aquático, ainda na pré-história. Então a gente tem aí o meio aquático, né, como principal forma de transporte que a gente teve aí, que teve início ainda lá na pré-história, pessoal. Mesmo através aí do pequeno barco, né? A gente vê aí lá na pré-história já a população naquela época conseguindo
já se locomover de uma região para outra através do meio aquático, né? Para construir as canoas e botes usados para atravessar rios e lagos, os homens usavam troncos de madeira, bambus e juncos. Estão aqui exemplificando através de botes e canoas, né? A níveis ainda bem precários, com madeiras, bambus e juncos, se conseguindo locomover naquela época ainda na pré-história. Um elemento muito importante foi a invenção da roda em 3.000 anos antes de Cristo. Então, 3.000 anos antes de Cristo tivemos a invenção da roda, pessoal, na Mesopotâmia, sendo considerada essa invenção uma revolução. Com certeza, a criação da roda 3.000 anos antes de Cristo, lá na Mesopotâmia, na região da Ásia, né? A gente teve aí uma grande revolução através da invenção da roda. Apesar de rudimentar e muito pesada, foi possível tornar o transporte mais eficaz quando elas foram aplicadas em carros tradicionados por animais de grande porte, domesticados pelo homem. Então, pessoal, a gente teve aí medos que de forma precária, né, lá no início, com a criação da roda, de uma estrutura ainda bem precária, ela facilitou muito o meio de transporte. Então, por isso, uma revolução, né, principalmente com tracionadas, né, por animais de grande porte ainda domesticados pelos homens. Na antiguidade foram construídas estradas pavimentadas com pedras para facilitar a passagem dos veículos com rodas para diversos fins: construção civil, comercial, político, social e etc. Então a gente teve aí ainda na antiguidade o início da construção de estradas, né, para facilitar aí em diversos fins, né, sejam construção civil, comercial, político ou social, para ter a passagem dos veículos e assim a gente ter essa vida nessas áreas mais fáceis, né, e tranquilas. Os primeiros povos a construir estradas foram os egípcios. Aí, pessoal, lá na antiguidade, então os egípcios são os primeiros povos a construir as estradas. Porém, os que mais se destacaram foram os romanos, que tinham como intenção ligar Roma aos territórios dominados pelo seu grandioso império. Então, Roma, que se destacou mais na criação, na interligação, na integração do seu território através das estradas, né, integrando, né, interligando as áreas que o Império Romano foi dominando, e teve então uma integração de todo esse império através das estradas construídas. A domesticação de animais inovou com o surgimento de transporte de tração animal. Cavalos, burros, camelos e bois, por exemplo, passaram a ser usados para facilitar a locomoção humana. Então a gente teve aí, através da tração animal, né, como exemplo esses animais aí, um grande avanço aí com o meio de transporte a partir da invenção da roda. Com a Revolução Industrial, começaram a surgir as ferrovias e as vias férreas em vários lugares no mundo. Então, pessoal, a Revolução Industrial também foi muito importante e foi realmente uma revolução também nos meios de transporte, principalmente através das ferrovias, que facilitaram muito o escoamento na produção das várias atividades que a gente tem na nossa sociedade. As ferrovias foram responsáveis pela ligação de vários países, possibilitar a ligação de lugares remotos como os grandes centros da época, além então de estar integrando cada vez mais várias regiões distantes naquela época até então nos dias de hoje. Além disso, o surgimento da aviação também reduziu a dependência do transporte marítimo. Então, pessoal, com a aviação a gente teve um outro meio de transporte que, vamos dizer assim, deixou aquela dependência que tinha só do transporte marítimo, principalmente para estar escoando, né, levando a produção de
produtos mais pesados, né? Naqueles containers que a gente vê aí, nos portos, né? Também tendo condição de ser transportados através da aviação. O desenvolvimento técnico-científico que acompanhou a Revolução Industrial trouxe a diversificação dos meios de transportes e melhorou a sua qualidade, deixando-os cada vez mais rápidos e com maior capacidade. Assim, a nova tecnologia permitiu que se ultrapassem obstáculos naturais que até então freavam circulação de produtos. Isso deu origem a uma nova fase do comércio, o comércio em escala mundial. Então, pessoal, com o desenvolvimento técnico-científico, a gente, principalmente com a Revolução Industrial, e que hoje a gente tem aí essa globalização que só foi permitida com esse grande avanço técnico-científico e, claro, permitindo também um grande desenvolvimento a nível mundial dos transportes aí, que pôde aí, então, superar vários obstáculos que até então traziam uma barreira muito grande para essa integração na área de transportes e outras áreas e atividades em geral, que é essa globalização que a gente tem hoje. História do transporte no Brasil, pessoal. Então agora vamos estudar um pouco da história do transporte no Brasil. Em 1852, Barão de Mauá recebeu a concessão para criar uma linha férrea no Rio de Janeiro. A primeira estrada de ferro do país foi inaugurada em 1854 e ligava a Baía de Guanabara à Serra da Estrela. O setor ferroviário brasileiro foi crescendo até 1920, quando começou a crescer a malha rodoviária, e foi na estrada de ferro Mauá que rodou a primeira locomotiva a vapor do Brasil. Então, pessoal, o início, vamos dizer assim, do transporte no Brasil, em 1852, com esse importantíssimo Barão de Mauá, que foi aí então o que iniciou aí essa grande malha viária de transporte que a gente tem aí no nosso território brasileiro, lá interligando a Baía de Guanabara à Serra de Estrela, né? Então, Barão de Mauá foi um grande inovador e o principal, vamos dizer assim, que iniciou essa integração do Brasil com a linha de ferro que ele interligou, que a gente acabou de citar aí. Então, até 1918, o Brasil importava carros montados, ou seja, não tinha indústria para a produção em massa de seus próprios automóveis. No ano seguinte, ele começou a importar as peças para montá-los. Posteriormente, a Ford e a General Motors abriram as primeiras linhas de montagem no Brasil. Então, a gente teve, então, a partir de 1918, aí, esse início da questão dos automóveis no Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, algumas empresas nacionais foram responsáveis pela produção de algumas peças de carro que supriam precariamente a necessidade do setor. No final do conflito europeu, Getúlio Vargas implantou uma política para incentivar o consumo de peças nacionais. Então, Getúlio Vargas foi importante também, pessoal, nessa questão da indústria nacional, né? Então ele incentivou o consumo através da indústria nacional, através de Getúlio Vargas tivemos a Petrobras, né? E entre outras grandes empresas aí que a gente tem aí no nosso território brasileiro. Criou em 1952 a subcomissão de GIGEPs, tratores, caminhões e automóveis e proibiu a importação de peças parecidas com as produzidas pelas indústrias nacionais e logo depois impediu a entrada de veículos produzidos por outros países. Então, reforçando, Getúlio Vargas não só incentivou as empresas nacionais, mas como ele interviu através de sanções, né? Que então, a partir daí, a indústria nacional realmente foi valorizada, teve, vamos dizer assim, produção, consumo. Então ele realmente fortaleceu, vamos dizer assim, a indústria nacional. E de certa forma, naquela época foi importante para que desenvolvesse então essa questão da história do transporte do Brasil a partir de Getúlio Vargas, com a criação do consumo, principalmente
de meios de peças, de automóveis e de outros veículos, de outros meios de transporte que a gente teve, mas naquela época só a nível nacional. Porém, a indústria automobilística brasileira só alavancou no decorrer do governo JK em 1956 e 61. Seu governo criou estradas por todo o país devido à produção de um sistema rodoviário que incidiu no aumento de carros e caminhões e no declínio dos trens e bondes. Então, a partir de JK, pessoal, a gente teve um incentivo a partir do quê? Ele incentivou a criação, de estradas, então ele integrou mais ainda o nosso território brasileiro, e a partir daí, devido também dessa alta produção do nosso sistema que a gente teve aí, rodoviário, automobilístico, ele incentivou então esse aumento rodoviário através de caminhões, e com isso, essa produção que a gente teve das nossas atividades voltadas mais a nível rodoviário, transportadas principalmente por caminhões, teve então um declínio dos trens e do bonde, do sistema férreo a partir dali, e que hoje a gente tem então com certeza a maior principal meio da malha viária de transporte nosso é o sistema rodoviário, rodoviário, onde a gente tem aí os caminhões, os carros, as carretas, os tremiões, então os bitrens, transportando os principais bens de consumo que a gente tem produzidos no nosso território brasileiro. Além disso, ele também, JK, incentivou a instalação de empresas automobilísticas como a Ford e a Volkswagen, estão fortalecendo mais o setor automobilístico, essas empresas de montagem aqui que começaram a produzir mais então veículos, e com isso esse sistema rodoviário automobilístico só crescendo, e hoje a gente vê aí que realmente essa área no nosso país economicamente é muito forte, o sistema automobilístico, rodoviário e de transportes aqui no Brasil. Pessoal, para saber mais, assistam aqui esse vídeo que foi indicado para vocês estarem enriquecendo mais os conteúdos dessa semana, número 1 agora do nosso PET volume 4. Desculpem as falhas até aqui da nossa primeira videoaula, dos conteúdos e comentários dessa primeira semana aqui do PET volume 4. Nos encontramos daqui a pouquinho. Até já, pessoal. Tchau, tchau.